Então, meus amigos, aí fica a dica aí para o nosso feriado, né? O calor intenso, né? Muita gente na praia, e aí o pessoal começa a se exercitar, nunca se exercitou na vida, quer lá andar, quer correr, né? Então, o que fica a dica aí? Vamos entender quais são as recomendações, o que a gente tem que pensar, sinais de alerta, né? Então, assim, o horário das 10 da manhã até o horário das 16 horas, é um horário que tem um sol muito intenso com a luz ultravioleta tipo B e tipo A. A tipo B aumenta a produção da vitamina D. Eu sempre recomendo que seja tomado um sol, sem passar protetor solar, 20 a 30 minutos, para que você tenha um aumento da produção de vitamina D. Mas esse período é um período muito complicado para quem quer fazer exercício, para quem fica exposto ao sol nesse período. Então a recomendação é sempre antes desse período, né, antes das 10 da manhã e depois das 16 horas, para que você tenha menos incidência, né, desse tipo de luz e o calor intenso, né, desses horários. O calor intenso, amigos, ele leva a um quadro de desidratação. Você perde bastante eletrólito, você sua bastante, às vezes não percebe. Só que com isso você pode levar alguns problemas, tá? Quais são? Boca seca, tontura, confusão mental, câimbras, tá? São sinais de alerta. Sensação de fraqueza, de falta de ar, às vezes pode dar até falta de ar. Quais são os pacientes que se complicam mais nessa situação? Idoso, principalmente, desidrata muito fácil, criança, e pacientes que já têm comorbidades, como doença coronariana, paciente que tem insuficiência cardíaca. Então, esses pacientes desidratam, e isso faz com que essa perda de líquido faça uma hiperviscosidade no sangue. Você aumenta o hematócrito do sangue, as células vermelhas, o sangue fica mais viscoso, propiciando o risco de trombose, de um infarto. Desde o coração, o infarto pulmonar, o infarto nas pernas em pacientes mais obesos. Então são sinais de alertas que a gente tem que tomar cuidado. Então a dica fica: não procure evitar esses horários para você se exercitar e ficar exposto ao sol por muito mais tempo, né? Não mais do que uma hora, nesse período das 10 às 16, como eu disse. Tomar bastante líquido. A quantidade de líquido que a gente tem que tomar é 35 ml por quilo de peso. A partir do momento que você está exposto ao sol e você está transpirando, tem que aumentar pelo menos 10 a 20% desse volume. Então, assim, de 300 a 600 ml é mais do que os 35 ml por quilo de peso. Lembrando que a utilização do álcool também aumenta a desidratação. Então, além da hidratação, procura ingerir os eletrólitos. Está ali, água de coco, excelente hidratante, tem sódio, potássio, magnésio, tem vários minerais. Eu não aconselharia, tá? Produto processado, tipo Gatorade, esses produtos isotônicos. Uma outra coisa que é importante fazer, você pode pegar, nesse período que você suou, transpirou, 1 litro de água filtrada, com uma colherzinha rasa do sal rosa do Himalaia, que é um sal natural, ele não tem química, né? Tem vários eletrólitos, ele funciona como um hidratante, tá? Uma coisa natural e barata, né? Muita gente fala, nossa, mas o cardiologista falando para usar sal. Gente, a gente tem que perceber o seguinte, a desidratação aumenta um sistema que nós temos chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso leva ao aumento da frequência cardíaca, aumento de retenção de líquido e hipertensão. Então, a desidratação faz isso. Quando você aumenta a hidratação e usa o sal, você, além de aumenta a hidratação, você baixa esse sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Tanto é que antigamente, pacientes com insuficiência cardíaca, era recomendado que nós não façamos muito volume. E hoje viu-se que tem que fazer volume, porque o paciente desidratado ou com sódio baixo, ele aumenta as complicações, os riscos. Então é importantíssima essa hidratação. Eu estou falando agora no sentido das férias, do sol, né? Mas lembrando que no dia a dia isso é muito importante. Então, não só o sol, mas a sauna também, para fazer sauna, transpira muito na exposição solar. Vamos usar também roupas frescas, né? Que reflitam também a luz, né? Por exemplo, roupas mais claras, mais frescas, né? Evitar essa perda de calor intenso. Então, as complicações causadas pela desidratação, além de cãibra, né? De doença cardiovascular, piora a falta de ar de paciente, descompensa o paciente com insuficiência cardíaca. E em pacientes que já têm doença coronariana, pode precipitar arritmias e dor no peito, tá? Então, são situações que a gente tem que observar e tem que acompanhar nesse momento de lazer, né? Para que a gente não deixe um momento de lazer virar um transtorno e às vezes ter que ir para o hospital por uma descompensação ou um mal-estar. Outra coisa importante é a insolação. Muito tempo no sol nesse período tem insolação. A insolação leva a confusão mental, vai desregular o nosso sistema de termorregulação, né? A parte de controle de temperatura. E aí os sinais são temperaturas acima de 40 graus, né? Corporal, que você pode medir, com confusão mental, até pode dar até crise convulsiva. Então, nesse momento, você tem que resfriar o corpo, sim. Então, essas são situações já extremas, né, gravíssimas. Então, são cuidados que a gente tem que ter nessas férias aí. Tá joia? Abraço a vocês, queridos.